Quem está contigo? Desde pequenos aprendemos a importância das companhias, o perigo que é a influência daqueles com quem andamos ou que andam conosco. Essas companhias têm o poder de nos levar para o bem ou para o mal, têm o poder de moldar nossos comportamentos e até nossos pensamentos e ideologias. Por isso é importante, desde cedo, aprendermos sobre o filtrar as nossas companhias, nossos amigos e todos que exercem influência sobre nós. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de duas companhias que se apresentaram a Jesus e ele definiu qual delas era melhor. Com isso, eu creio que eu e você também teremos oportunidade de aprendermos a andar com uma maravilhosa companhia por onde quer que seja. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje é uma pergunta para a gente refletir. A pergunta será: quem está contigo? E o texto bíblico nós vamos ler em Lucas, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Irmãos e irmãs, antes de tudo, preste atenção aqui. Primeiro, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e depois o diabo o levou a um lugar alto para lhe mostrar os reinos deste mundo. Mas vamos nos situar primeiro. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, onde ele nos relata o princípio do ministério terreno de Jesus. Jesus foi batizado e logo depois ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação essa que Jesus venceu com a palavra de Deus. Mesmo o diabo querendo usar a própria palavra do Senhor para derrubar a fidelidade do Senhor Jesus ao Senhor, o nosso Deus. Logo depois, Lucas narrou a ida de Jesus a Nazaré, numa das sinagogas, a cidade ali onde ele viveu e em como ele foi rejeitado naquele lugar, a ponto de quase o matarem ali. Depois, o Senhor Jesus desceu para Cafarnaum, onde foi usado para curar muitos enfermos e expulsar muitos demônios, pois tinha palavra de autoridade e poder de Deus para fazer essas maravilhas. Bom, explicado o capítulo, eu queria me atentar juntamente contigo e voltar aqui no início do capítulo, nos versículos que lemos lá no início da devocional. Estamos falando em nossa devocional de hoje sobre companhias, sobre quem é que está contigo, quem é que está conosco. Vimos que de início foi o Espírito Santo quem levou Jesus ao deserto e ali Jesus ficou 40 dias jejuando e orando, buscando a presença do Senhor. Veja, o Espírito Santo o levou ao deserto. Depois desses 40 dias, Jesus teve fome. E o texto nos diz que lhe apareceu o diabo para o tentar. Primeiro, Satanás o tentou com a fome. Disse para Jesus transformar a pedra em pão, mas Jesus o recusou. E logo depois, Satanás levou Jesus a um alto lugar para lhe mostrar os reinos deste mundo e lhe ofereceu tudo se caso Jesus se prostrasse e o adorasse. Mais uma vez, o Senhor Jesus recusou essa tentação, dizendo que só podemos adorar o Senhor, o nosso Deus. Uma coisa muito intrigante me chama a atenção aqui, irmãos. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para oferecer a presença de Deus para ele. E o diabo levou Jesus a um alto lugar para oferecer as coisas deste mundo. Parece até que está falando da nossa vida, não é verdade?
quero te dizer que devemos aprender uma verdade muito grande aqui. Nem sempre, quando estamos nas provas, nos desertos, lutas e tempestades da vida, quer dizer que é o diabo que está nos atormentando. Pode ser que foi o Espírito de Deus que nos conduziu a esse lugar, a esse momento, a esse tempo, para aprendermos a depender de Deus e termos uma experiência com Ele de forma sobrenatural. Por outro lado, podemos aprender também que ao estarmos em um lugar alto, em um lugar de sucesso e prosperidade, não quer dizer que por isso Deus está conosco. Pode muito bem ter sido o diabo que nos levou ali para provar o nosso coração, se realmente amamos a Deus do jeito que sempre estamos falando. Eu tenho visto em minha vida ministerial que é mais fácil as pessoas caírem quando estão no sucesso e na fama do que quando estão nos desertos da vida. Quando elas estão passando aflições, elas se humilham e buscam a Deus. Agora, quando tudo está bem, misericórdia, arrumam tudo que é desculpa para não estarem na presença do Senhor. Fogem dos cultos, não comparecem nas reuniões de oração, não têm tempo para servir e nem para buscar ao Senhor em suas devocionais. Parece que o inimigo sabe nos dar brinquedos para nos distrairmos e não vermos então a necessidade que temos de sempre buscarmos a presença de Deus. Por isso eu perguntei no início da devocional, quem está contigo? Pode ser o Espírito Santo ou pode ser o diabo. E dependendo de quem esteja conosco, seremos influenciados a buscar ou não a presença do Senhor. Talvez você esteja em um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas não é por isso que o Espírito Santo te abandonou. Muito pelo contrário, pode até ser Ele quem te enviou para esse deserto. Se você reparar bem, você vai perceber a presença dele contigo. E talvez você esteja no melhor momento da sua vida, mas, olha, fique atento. Veja se você está buscando a face do Senhor, veja se tem louvor em seu coração, se tem gratidão, veja se você está servindo e adorando a Deus muito mais do que quando estava nas suas provas. Se caso não estiver, tome cuidado, pois a sua companhia pode não ser o Espírito Santo de Deus, mas sim o diabo que está querendo te enganar com as coisas deste mundo. Amém? Que Deus esteja sempre contigo e não te deixe ser enganado, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para que estejamos atentos e estejamos na companhia do Espírito Santo de Deus. Logo depois, nós vamos colocar as nossas orações diante da presença do Eterno. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra que nos mostra aqui, Pai, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Às vezes passamos desertos em nossa vida e não quer dizer, Pai, que estamos desagradando ao Senhor, não quer dizer que é o diabo que está nos atacando e atormentando, pode ser o teu Espírito Santo que está nos levando para a sua presença, para buscarmos a sua face, sermos humildes e sermos tocados pela presença do Senhor. E o contrário é muito verdade, Pai. Às vezes estamos em lugares altos, mas não foi o teu Espírito que nos conduziu ali, mas sim foi o diabo, o tentador, para nos provar, para saber se estamos realmente adorando e servindo ao Senhor. Então, Pai, não quer dizer que o sucesso, a prosperidade, ó Deus, isso é mal em si, não, de jeito nenhum, Pai. O que nos importa é quem está conosco, quem é que está nos influenciando e quem é que nos levou ao lugar onde estamos, meu Pai. Então, em nome de Jesus, aprendemos aqui que tanto o Espírito Santo do Senhor pode nos levar ao deserto, como o diabo pode nos levar ao lugar do sucesso, ao lugar mais alto e nos oferecer as coisas deste mundo. Que nós estejamos atentos e certos que o Senhor sempre estará conosco. Ah, Senhor, tanto no deserto quanto nos lugares altos, quanto nos lugares de bênção e de sucesso dessa vida, que em tudo nós tenhamos tempo de louvor, gratidão no nosso coração, para sempre, ó Deus, buscar a sua face e a sua presença, independente das circunstâncias que estamos passando aqui neste mundo. Essa é a nossa oração, querendo estar contigo todos os dias da nossa vida.
Querido Deus, em nome de Jesus oramos. E agora nós vamos diante da sua presença, orarmos uns pelos outros, como fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Peço ao Senhor a graça de lembrarmos de pessoas que precisam ouvir essa palavra e compartilhar esse vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus, que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela sua palavra. Oramos aqui, Pai, e abençoamos aqueles que estão em aflições, aqueles que estão passando momentos difíceis, estão lá nos seus desertos da vida. Que a companhia do Teu Espírito Santo esteja com os teus filhos e filhas, meu Pai, e sobre eles esteja a graça do Senhor, o favor e a sua bondade. Seja com aqueles que estão enfermos, aqueles que vão, Deus, passar por uma cirurgia, por um procedimento, aqueles que estão precisando de exames para ter um diagnóstico, aqueles, ó Pai, que estão doenças que aos olhos humanos, ó Deus, não tem cura, não tem jeito, mas para o Senhor tudo tem jeito, Pai, tudo é possível para aquele que crê, não há impossíveis para o Senhor, por isso te entregamos as nossas vidas, a vida de cada um dos teus filhos. Oramos por aqueles que estão com situações complicadas para serem resolvidas. Senhor, dê uma luz, dê direção, Pai, que o próximo passo do teu filho, da tua filha, sejam conforme a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ilumina e abençoa. Repreende todo o mal, toda ordem maligna, toda armadilha do inferno, toda obra das trevas contra a vida dessa família, contra a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta jovem. Eu anulo, eu repreendo essas obras no poder do nome de Jesus. Que o Senhor proteja essa casa, proteja essa família por detrás e por diante, em cima e embaixo e de cada lado, meu Pai. O Senhor esteja com eles, livrando de todo mal, de toda ação do inferno. Que a presença do Teu Espírito Santo seja com cada um dos Teus filhos, meu Pai. Abençoe os que estão desempregados, abençoe os que estão solitários, precisando, Deus, de uma esposa, de um esposo, que o Senhor possa ajudar. Toma essa criança, esse jovem, esse adolescente, em nome de Jesus, não os deixe cair nas garras das drogas, da prostituição, da bebida, do cigarro, enfim, ó Deus, que os vícios sejam quebrados e repreendidos no nome de Jesus. Que os teus servos possam te buscar e te honrar. Oro por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, passando momentos difíceis de luta e de batalha, que o Senhor possa estar ajudando, guardando e livrando de todo mal. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, vem ajudar e vem abençoar os teus filhos. Nós oramos nessa manhã, Pai, certos que o Senhor vai nos dar um dia muito abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és a água da vida, sacia a sede do meu irmão. Tu és o pão da vida, sacia a fome que o teu servo e a tua serva têm da sua presença. Que tudo corra bem, a mão do Senhor esteja estendida, nos guardando, nos abençoando. Pega na nossa mão, meu Pai, e nos conduza ao centro da sua vontade. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e irmãs, Deus seja louvado e engrandecido pela sua companhia. Muito obrigado, que você e a sua família sejam muito abençoados. Não esqueça de curtir, se inscrever aí nos nossos canais e não esqueça de compartilhar, principalmente aí nos grupos de WhatsApp para a sua família, seus amigos, né? Aqueles grupos aí de interesses mútuos aí, tá bom? Que Deus abençoe. Olha, tenha um bom dia na presença do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim permitir. E eu quero desejar a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus.